mais um painel que abordará temas referentes à ecologia, atinentes a alguns ODSs, quais sejam cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produções responsáveis e ação contra a mudança global de clima. Então, sem mais delongas, vamos fazer o convite para o nosso primeiro componente desse painel. Ele é sócio fundador da Recifavela e do Recircular. Ele é pai de 3 meninas feministas e um menino. Catador há 14 anos, já foi camelô, vendedor e ambulante. E mora na favela mais velha de São Paulo. Vamos receber com bastante carinho Cristiano Cardoso. A nossa segunda componente deste painel é formada em hotelaria, pelo SENAC. É pós-graduada em administração de empresas pela FGV. Entusiasta de viagens e hospitalidade. Tem 14 anos de experiência em viagens de alto padrão. Há 10 anos se dedica a causas ativistas em prol da mobilidade urbana mais humana. E ela é cofundadora do Youth Climate Leaders, organização que treina e conecta jovens com oportunidades na carreira de mudanças climáticas. Vamos receber também Fernanda Matsuoka. O próximo painelista é nascido em Ilhabela. É empresário desde os 16 anos. É consultor ambiental e presidente da ONG Central Mata Atlântica, AMA Brasil. É especialista em Nishikigoi no Brasil e tem empresas na Europa e nas Américas, voltadas para a consultoria internacional, principalmente na área de crédito de carbono. É fundador e diretor técnico de diversas associações, cooperativas e institutos que tratam de questões ambientais e indígenas, dentre elas a AMA REDD Mais Brasil, Associação de Municípios Ambientalistas para a Redução do Desmatamento e Degradação Florestal do Brasil e também da IKB Brasil, Instituto de Caciques de Base do Brasil. Vamos receber Herman Neto. E a quarta painelista é fundadora da Terra Pilheira, uma empresa que busca nutrir o solo e gerar novos frutos, pela consultoria na área de desenvolvimento social e econômico. A Terra Pilheira atua em comunidades de alta vulnerabilidade, em regiões periféricas dos centros urbanos e também da região rural, para gerar oportunidades de trabalho e renda de forma inclusiva e equânime. Vamos receber Rochelle Dias. Muito obrigado. E agora eu gostaria de chamar o Cristiano para falar um pouquinho da sua experiência, do seu contexto. Por gentileza, Cristiano. Boa tarde. Sou Cristiano, morador da favela da Vila Prudente, a mais velha de São Paulo. Posso falar alguns dialetos periféricos, se alguém não souber o que é ou achar que é alguma coisa, eu posso traduzir o nosso dialeto local para vocês. Eu sou Cristiano, morador da favela mais velha de São Paulo, pai de 4 filhos, 3 meninas, Sara, Sofia e Penélope, e Pablo, fundador da cooperativa da favela, a primeira cooperativa fundada dentro de uma favela. Em 2007, nasceu a Recifavela, que a intenção era justamente, não era o resíduo, mas simplesmente as pessoas como poder ter um acesso a um trabalho digno, que não precisasse ser explorado. E aí nós pensamos como montar uma cooperativa dessa maneira. E o primeiro momento que começamos a pensar foi no nome, e poderia ser qualquer tipo de nome. Mas o nome que a gente mais pensou foi Cooperativa Recifavela. Fortalecimento do nome periférico, justamente porque tem uma identidade chamada favela ou comunidade. Nós defendemos muito o nome favela versus comunidade, porque quando a gente falar de comunidade é a favela. Então, para que, em vez de eu falar comunidade e favela? Fala favela e pronto. E aí, nisso também entendemos que a resistência desse nome periférico não vem só de outras pessoas fora da ilha, chamada favela, mas também de pessoas de dentro da ilha. E a gente começou a trabalhar justamente com esse nome, favela, e começamos a bater a primeira, foi falado ali dentro, a primeira barreira de nós mesmos, não se identificar como favelado.
E aí a gente começou a enfrentar, além da coleta seletiva, a dificuldade das pessoas entender que ele era favelado. E aí o primeiro trabalho da Recifavela foi se coletar, se reciclar, a partir do momento que as pessoas entrassem lá. E aí começamos o primeiro logo da Recifavela, simples, bem básico. E aí começamos a entender todo o trabalho. E hoje estamos há 12 anos. Esse símbolo, esse primeiro logo ficou há 9 anos com a Recifavela. E aí foi quando a gente começamos a pensar, nós cooperados, o que a identidade nos causa, né? A gente já tinha conseguido fazer os cooperados entender que ele era periférico, entender que eles são favelados, entender o papel da mulher, entender o papel do homem, do vulnerável, das pessoas que estavam no regresso, das pessoas que estavam vindo de outros países trabalhando na cooperativa, mas nós não tínhamos uma identidade real do que era Recifavela, porque é muito simples, pega um triângulo, você entende que é reciclagem dentro de uma favela qualquer. E aí pensamos, todo mundo sabe fazer reciclagem. Hoje, se nós pegar um saco, colocar aqui tudo que é plástico, papel, isso é reciclagem. E separar o material, todo mundo poderia estar fazendo isso. E aí pensamos de como fazer reciclagem de um modo bem diferente, sem fórmula mágica. Esse foi o processo feito pela Recifavela, não significa que esse daqui é a receita perfeita. E aí pensamos, aquela cambada de maloqueiro, porque maloqueiro na favela significa aqueles loucos que não param. E aí ficamos pensando de como fazer esse trabalho simples com aquelas mulheres, que são 40, 30 são mulheres, 10 são homens de regresso. Regresso é aquelas pessoas que foram presas e precisavam de uma oportunidade após sair da cadeia. E aí pensamos, a primeira maneira de fazer uma coleta seletiva diferente, e começamos a atender o nosso próprio quintal, que era a favela. E aí também todo mundo pode fazer isso, pega lá no prédio, pega onde que eu moro. E aí começamos a fazer o trabalho com as mulheres, que aí começou a diferença de entender o papel da mulher dentro do empreendedorismo. E aí a primeira coisa que foi identificar que a Recifavela é uma fábrica de sonhos. Por quê? Quando o cooperado entra, antes de entrar, como qualquer empresa, você tem que passar por uma formação, e lá também passa por uma formação. Então, montamos um critério. Então, 5 dias da semana, a pessoa passava antes, né, agora diminuímos, fomos para 3. A pessoa passava 3 dias justamente pensando como que fazia para entrar na Recifavela. Então, ele entende o que é cooperativa, tal, como que é feito o trabalho da cooperativa, como que é feito lá dentro, no dia a dia, e a pergunta-chave, qual é seu sonho? Por quê? A partir do momento que ele tem um sonho, a gente começa a linkar o sonho dele com o sonho da cooperativa. Então, o sonho de ser cabeleireiro. Mas para ser cabeleireiro, eu preciso fazer o quê? Guardar dinheiro. Para guardar dinheiro, eu preciso ter dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso trabalhar. E para trabalhar, eu preciso trabalhar num lugar que eu goste. E aí, nessa questão toda, começamos a trabalhar na questão dos sonhos. E aí, nós temos o logo da cooperativa e o logo social. Por quê? Hoje, justamente, é muito difícil ter financiamento. Então, nós mesmos financiamos nossos próprios projetos. Então, 10% que todos os cooperados ganham é guardado nesse fundo social, onde que a gente faz projetos sociais. Então, hoje nós temos uma academia, hoje nós temos uma biblioteca, uma sala de jogos. Hoje, todos os cooperados têm acesso ao psicólogo, têm acesso ao dentista, tem a questão do trabalho dele com a favela. E, além do trabalho dele com a favela, ele mesmo. Então, esse projeto que dá 10% do que ele ganha, toda a formação que ele quiser, esse projeto banca 70%. Porque é sonho de 40 cooperados que estão ali dentro. E aí, a peça fundamental, hoje, não é o resíduo, não é a renda, é a pessoa. Hoje, os cooperados são a peça fundamental da cooperativa para esse sucesso. Então, se hoje a gente pensar que a gente quer 150 toneladas, primeiro momento a gente faz uma reflexão de fato o que esses cooperados vão entrar e vai ganhar além do dinheiro. Então, é a pessoa. Então, todo o trabalho nosso de publicidade, marketing, vídeo, é feito com os cooperados. Então, nós temos pessoas de 19 anos dentro da cooperativa até 69 anos trabalhando com a gente. Nós é a única cooperativa aberta 24 horas. Então, nós não precisamos estar lá para a cooperativa estar funcionando. Então, todo mundo tem acesso à chave, alarme, como funciona, como a questão de entrada e saída do material. Então, hoje, eu termino minha produção, ele automaticamente ganha um check-in que identifica peso, valor e quantos que ele vai receber no final do mês, na hora. E aí começou o papel dele se identificar como proprietário daquele processo, que aí é a parte mais difícil do povo periférico de sentir que ele é dono do negócio.
E aí a gente pensamos na questão de impactos, que é a coisa que mais vai falado em todo o mundo hoje, que impactos você causa. Então, nós temos impacto social, ambiental, educacional, econômico, entre outros. Mas poderia falar assim, você mexe com regresso, você causa impacto. Não, nós damos uma oportunidade. Porque nós podemos falar de propriedade mesmo, essa geração de impacto que hoje a gente causa. Então, o que é para muitos lixo, para nós é uma oportunidade de mudança na vida nossa e dos outros. Por que primeiro nossa? Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir fazer o outro bem. Se a gente não estiver bem no trabalho, a gente não vai conseguir fazer que o outro entenda que aquilo dali é o primeiro processo. Então, é a parte social da cooperativa, de fato, pensando no que a gente pode atrair nele. Então, nós temos um processo que é justamente trazer e não deixar ele sair. Então, ele só sai quando ele, automaticamente ele se profissionalizar ali dentro. E é o processo mais difícil, que a gente achava que era máquinas, mas o processo humano é o mais lento. Então, hoje, nós temos formações dentro da cooperativa, que é um processo devagar. Então, é um processo muito lento dentro da cooperativa e dentro da periferia, é o processo de educação. E aí nós marcamos a presença e a resistência da questão dentro das redes sociais. Então, hoje, nós é uma plataforma que faz vídeo falando que não é para lavar o reciclado e o porquê, porque é muito simples eu falar para você não fazer e não mostrar o porquê, que aquilo dali causa. Então, a gente fala muito o porquê não fazer e o porquê fazer. Então, a gente marcamos presença e nós inventamos, como todos os lugares, uma marca. E a marca é Sou Favela, Sou Recifavela. E aí tivemos algum processo que era de boné, copo e tal, e entendemos que não era isso que a gente queria fazer. Porque hoje, se a gente colocar aqui um banco de material reciclado, é mais caro que esses bancos aqui. E era justamente o nosso povo periférico que fazia esses bancos reciclados, que hoje é para a classe AAA. E aí a gente compramos todos esses bancos, que é aqueles bancos de pallet, aqueles bancos de tamborzinho, aquele barzinho de tambor, que custa R$1.900, R$2.000. Compramos para ver o modelo e começamos a fazer agora um estudo de fazer a nossa própria marca em cima desse produto e montar nossa loja chamada Sou Favela, sobre a questão do resíduo vindo da cooperativa. Esse aqui é o recircular, que é a questão de compra de resíduo com criptomoeda dentro da favela. Então, o morador leva dentro da favela, pega o reciclado, ele pode vender misturado ou separado. Se ele vender misturado, é um valor. Se ele vender separado, é outro valor. Então, a gente tem 100% do produto. Vamos dar um exemplo, a garrafa PET, que custa hoje no mercado R$1,90. A gente pega desse R$1,90, 70% é o que a gente paga para o consumidor trazer de volta essa garrafa PET. E, com isso, a gente consegue fazer o impacto social, ambiental e econômico circular dentro da favela. E, mais ainda, que a gente começamos agora a rastrear, é o impacto educacional e ambiental. Justamente aqui é onde que a gente encontra todas as respostas que a cooperativa vem adquirindo de um tempo para cá. É as redes sociais. Então, a gente faz alguma pergunta, a rede social começa as pessoas justamente perguntar o que está acontecendo, o que isso aqui é. Por que a PET agrega valor? Porque a latinha não está no mercado, muita gente recicla latinha. Nós é o maior reciclador de latinha do mundo. E aí a gente acaba dando resposta que às vezes o consumidor não sabe, que é simplesmente porque a latinha vale mais do que a PET. Hoje, para eu poder juntar 1 quilo de latinha, eu preciso de 63 latinhas. Para a gente juntar 1 quilo de PET, eu preciso de 23 PETs. Então, era para ter menos plástico e mais latinha. Mas o poder econômico da latinha é diferente do plástico. Então, essas são as questões que a gente vai dando resposta dentro do mercado. Começamos com as redes sociais hoje. Hoje nós já está quase chegando a 3.000 pessoas seguindo a cooperativa. E começamos, faz 2 anos, fazer essas perguntas e respostas para o consumidor. Na questão do YouTube, a gente faz uns vídeos, que é vídeos grandes, que é para o YouTube, vídeos pequenos para o Instagram, e agora no IGTV a gente vai criando provocações para o consumidor, fazendo pergunta, mas não é para cima de nós. A gente coloca o saque para justamente questionar as marcas, por que está fazendo esse produto. Como exemplo, o POPP, que é aquele saquinho de salgadinhos, o problema que aqui dali causa, que hoje não está sendo reciclado no Brasil. Em todo lugar do Brasil você compra um salgadinho, compra uma balinha, e aqui dali simplesmente não está sendo reciclado. Queria passar aqui um pouquinho, que já passou a plaquinha ali. 5 minutos já se passou. Um pouquinho da Recifavela, e muito obrigado por vocês ouvirem.
Obrigado, Cristiano. Acredito que o que ele falou trouxe bastante curiosidades, né? Talvez seja um mundo desconhecido de muitos aqui, né? A favela. E já vamos emendar então para o próximo painelista. Fernanda, por favor. Eu sou uma das fundadoras do Youth Climate Leaders, mas eu não sou exatamente uma pessoa que fica, enfim, backstage, então esse é um ambiente muito novo para mim. Obrigada pela paciência de todos. O Youth Climate Leaders é uma organização que basicamente treina e conecta jovens com oportunidades de trabalho na área de clima. Nós começamos com 4 mulheres. Nós temos uma mestre em Relações Internacionais, eu, hoteleira, uma jornalista e uma advogada. Nós 4 começamos nessa trilha, enfim, em busca de trabalho, né, diante do desafio que nós temos de trabalhar com sustentabilidade. Mas eu não sei se vocês já tentaram pesquisar sobre o tema, não é fácil. Eles chegam para você num estágio e eles falam que você tem que ter 5 anos de experiência, ele é não remunerado e você precisa falar inglês, japonês, francês, fazer Excel e a gente viu, nós 4 de alguma forma tivemos dificuldades em começar a trabalhar nisso. Eu sou talvez dentro de nós 4 o exemplo mais extremo de todas nós, porque eu tentei trabalhar com isso, eu comecei, enfim, de forma ativa, militar e como ativista aqui em São Paulo pela mobilidade urbana, enfim, há mais ou menos uns 10 anos atrás, sobre pegar a bicicleta, causar trânsito na cidade através da massa crítica, criar associações e advogar realmente, né? Criar cartas para os prefeitos e os vereadores poderem assinar compromissos, e eu não consegui trabalhar com isso. E eu acabei indo para o turismo porque as coisas começaram a dar certo lá e, de repente, quando eu vi, eu tinha 14 anos na área, assim, sabe? Foi, juro por Deus, assim, que eu pisquei, de repente, eu me dei por isso. Então, eu convivi durante todo esse tempo nessa vida, digamos assim, que eu chamava de vida dupla, né? Onde eu trabalhava no turismo e, na outra parte, no meu tempo livre, eu me dedicava a causa pessoal. A Cássia, essa menina que está do lado da menina de branco, que é a Marina, eu recebi o convite dela, a gente se conheceu, enfim, nesse universo de ativismo pela causa mobilidade, até porque quando vocês começarem a conversar um pouco mais sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, vocês vão ver que é uma panelinha, todo mundo juntinho, seja você tentando atingir o objetivo, não sei, 4 que é educação, 7 de energia renovável, 11 de cidades sustentáveis, todo mundo, eles são muito próximos, assim, e a gente tenta, de certa forma, atingir todos eles meio juntinhos, assim. E foi isso, a gente teve a ideia, então, de criar uma organização para poder capacitar as pessoas. Nós temos hoje um formato que nós organizamos viagens, que é onde eu entrei. Então, eu sou a pessoa, na verdade, que organiza a logística das viagens, para mostrar também que vocês têm todas as formas possíveis e imagináveis de conseguir ajudar a atingir essas ODS tão importantes. Eu queria, assim, convidar todo mundo para realmente... não sei que talento vocês têm, porque nós não nos conhecemos ainda, mas eu queria garantir para vocês que vocês têm talentos para conseguir ajudar o Brasil e o mundo, por que não, né? A cidade de São Paulo, a se tornar um mundo mais justo, onde ninguém é deixado para trás. Essa aqui é a foto da nossa última imersão, que aconteceu agora na Alemanha. Nós levamos um grupo de 23 jovens de 14 países para, durante 2 semanas, desenvolver projetos relacionados a mudanças climáticas, que eu posso contar um pouquinho mais para vocês depois. Posso pedir para passar? Basicamente, então, enfim, a gente tem 2 anos agora de existência. O ICL hoje, ele, enfim, foi passado recentemente de 2 projetos de aceleração. O primeiro deles foi da Rede da Mulher Empreendedora, da RED, que eu recomendo muito se vocês, por um acaso, têm algum projeto empreendedor formado por mulheres, muitas mulheres incríveis nessa rede. E a outra é o Accelerate 2030, que é um programa de aceleração do Impact Hub, junto com a ONU, para acelerar organizações que ajudem, enfim, com as ODS a nível mundial. E de lá saiu esse meninão, que é a ideia de formar 1 milhão de pessoas
liderando projetos relacionados a causas climáticas. Isso começou porque quando nós fomos para os eventos, você vai ver aquele painel super bonito, assim, sabe? De pessoas que não vão lidar com a causa climática. São todos homens, brancos, com mais de 60 anos, e os jovens hoje é metade da população mundial. Então, tem um problema muito sério de representatividade no processo de decisão do mundo, que é isso que eu queria trazer para vocês agora. A gente tem um desafio, então, que é o primeiro que eu comentei para vocês, que é metade da população com menos de 30 anos. Isso foi em 2012, pela Unesco. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério. O desemprego da juventude é o dobro da média nacional. E isso não tem a ver com formação, tá? Porque a gente tem 70 milhões de jovens no mundo que têm formação, mas não têm emprego. Então, não é assim, se vocês estão passando por alguma dificuldade, eu queria que vocês entendessem que isso é geral. Temos um problema muito sério de perspectiva, né? A gente tem uma necessidade de descarbonizar. Eu não sei o quão, enfim, próximos vocês estão de todas as discussões em relação à redução de emissões de carbono. Eu recomendo, porque é muito bizarro o que está acontecendo. A gente precisa reduzir em 50% as emissões de carbono no mundo em 10 anos. E eu queria, assim, que vocês olhassem, assim, sabe, quando, sei lá, se vocês forem para qualquer prédio, assim, sabe, olhar para São Paulo e vocês olharem, tudo tem que mudar. Os carros, as luzes, a formação dos prédios, a distribuição de energia, o consumo de água, tudo tem que mudar. A gente tem que, e isso tem que, nossos empregos, a forma como a gente se veste, se desloca, viaja, realmente é um desafio muito grande e está cada vez mais difícil. Todos os ativistas climáticos têm várias estatísticas na manga. Peço desculpas, mas eu tenho um que eu queria dividir com vocês, que é muito sério. No Alasca, esse ano bateu 30 graus. Os cientistas tinham a estimativa de que isso fosse acontecer em 2069, tá? Então, assim, tudo bem que tem números muito pavorosos em relação ao clima, mas, assim, os cientistas também estavam sendo otimistas quando eles estavam levantando esses números. Os relatórios relacionados ao clima, eles todos trabalham com estatísticas, né? Enfim, com porcentagens das coisas acontecerem. E as coisas são muito mais sérias do que a gente imaginava. Então, temos esse desafio grande. A gente não tem resposta para esse desafio, acho que é meio óbvio isso, governo, empresas, está todo mundo fazendo o formato business as usual, porque não tem uma resposta para isso, e a gente não tem tempo de formar essas pessoas. Esse acho que é o grande desafio, como eu te falei, 10 anos para a gente resolver essa questão. E então o ICL criou uma fórmula, basicamente, que então são as viagens de aprendizado, onde as pessoas podem visitar organizações, trabalhar com projetos, enfim, projetos concretos, para poder adquirirem experiência na área. Na sequência, elas fazem parte de uma rede global, onde nós temos 120 pessoas de 20 países, todas juntas, enfim, trocando vagas de trabalho, experiências, e a gente pretende ter muito mais. E, na sequência, a gente fecha com o que a gente chama do gap mais difícil, que são as oportunidades de trabalho. Então, nós estamos em contato com as empresas para elas poderem ter vagas de trabalho, projetos também, poder indicar, recomendar pessoas que estejam no segmento. Então, esses são nossos 3 pilares. Então, hoje nós temos as imersões internacionais, como eu comentei, da Alemanha. A gente tem aqui no Brasil o curso que é o ICL Brasil, que é um curso de 8 semanas, tendo a possibilidade de fazer online ou presencial aqui em São Paulo. E agora a gente começou um grande portfólio de produtos B2B também. Então, se vocês têm empresas que queiram fazer cursos relacionados a clima, com todos os formatos, seja curso de duração, aceleração de projetos, enfim, workshops, a gente pode ajudar vocês com isso. A nossa rede fica à disposição também, né, com esses talentos para poder ajudar as empresas de vocês, os projetos que vocês tiverem. E a gente queria também convidar todo mundo, porque caso vocês precisem de talentos, nós temos talentos que estão à procura de possibilidade de experiências. Então, seja vagas de trabalho, seja, enfim, qualquer editais que vocês tiverem à disposição. Esse, então, é o Curso Brasil. Então, eu falei, são 7 semanas, mais uma imersão, seja um workshop em agrofloresta, por exemplo, onde você tem a ideia de ser um download, assim, sabe, para você, tipo, cair de paraquedas, o que está acontecendo. Como eu falei, clima é uma coisa muito grande e a gente não tem tempo. Então, é um curso realmente rápido, onde a gente já formou 76 pessoas,
de 11 estados aqui no Brasil e teve 20 organizações participantes como parceiras, tá? Então, seja, todas as pessoas saíram com 20 contatos também dessas experiências. Essas imersões, então, a gente já fez 2 desde que a gente abriu, faz 2 anos que nós existimos. A gente formou, então, 37 pessoas de 4 continentes e até agora nós tivemos 38 organizações envolvidas nesses projetos. Bom, essa é uma ideia do que a gente quer fazer, então, nós temos novas turmas, a gente pretende desenvolver conteúdo, porque nós temos vários talentos agora na nossa rede para poder ajudar, enfim, com conversas entre cientistas, empresários, jovens, a gente quer realmente conectar todos vocês com isso, porque a gente já entendeu que também não é só governo, só jovens, excluir algum grupo da conversa não vai resolver. A gente precisa realmente de todo mundo e esse é o nosso grande objetivo quando a gente produz conteúdo. E agora nós temos também o que nós chamamos de YCL Hubs. Nós temos, então, espaços agora onde nós podemos usar eles para poder conversar, para poder atrair mais projetos, para poder criar essas conversas com mais frequência, com mais públicos, seja, enfim, da favela, porque a questão climática realmente é para todo mundo. Não tem ninguém que vai passar despercebido diante do que nós estamos a enfrentar. Bom, esse é então o nosso time. Nós temos então, enfim, a Cássia e a Evelyn, hoje nós somos as cofundadoras, junto com a Flávia. Nós temos o Steven, que hoje fica nos Estados Unidos ajudando a gente na estruturação de parcerias, e o Rodrigo, que é a nossa parte de comunicações. Uma primeira ideia dos nossos parceiros institucionais, nós temos 30 e precisamos atualizar isso. Eu queria só fazer um último exercício em relação à questão mudança climática, porque pela minha experiência, tá, não posso dizer por vocês, nós temos um desafio que a gente tá difícil sonhar diante dos desafios que nós temos agora. A gente olha para as ODS e parece uma coisa tipo muito surreal. Eu peço desculpas pelos exemplos estarem meio longe, tá? Mas eu queria trazer um exemplo, porque, primeiro, esse de Londres, no final do século XIX. Quando Londres, enfim, no final do século XIX, começou a colocar os carros eram uma solução limpa. Eu não sei se faz sentido para vocês. A mobilidade urbana era feita à base de cavalos, então tinham corpos de cavalos, enfim, que faleciam, eventualmente eles não tinham como descartar. Cocô de cavalo estava espalhado pela cidade porque não tinha, enfim, um sistema que desse conta da quantidade de cocô de cavalo. Parece surreal isso. Então, quando o carro entrou nas cidades, eles vieram com uma solução limpa. Hoje é totalmente surreal isso, porque nós temos um problema muito sério de poluição do ar. Eu não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 7 milhões de pessoas morram devido à poluição do ar. Aqui em São Paulo vocês já devem ter, não sei, todo mundo deve falar, nossa, como cidade tem pó, né? Aí você limpa todo dia, tem. A gente não se dá conta que a gente está respirando aquilo, né? Do quão sério que quando a gente fala sobre poluição hoje, decorrente dos carros, e hoje ele é uma solução suja. Essa foto na sequência ela é de Amsterdã. Hoje esse espaço é um grande parque, mas ela tem uma avenida. Isso é uma massa, enfim, uma massa de ativistas que fecharam uma rua. E isso foi na década de 70, e hoje é uma das cidades referências em mobilidade urbana no mundo. Amsterdã hoje tem 50% das pessoas que usam a bicicleta como principal meio de transporte. Meu objetivo, basicamente, era convidar vocês a fazer exercícios para sonhar, tá? Porque, assim, quando você pergunta no YCL o que a gente está fazendo, a gente está juntando jovens e juntando talentos de várias referências diferentes para poder pensar em soluções novas. É basicamente isso que a gente precisa. Eu, assim, obviamente que sozinho parece muito difícil, né? Mas existe, assim, várias coisas que, se a gente colocar numa perspectiva histórica, eu tenho certeza que o Cristiano, talvez, há 12 anos atrás, quando você criou o Recife Favela, você não imaginou que você fosse ser essa potência. A gente precisa a gente precisa acordar para a potência que nós temos aqui dentro dessa sala, aqui nesse painel, porque realmente é isso que nós queremos, tá? Eu queria dizer para vocês que é possível empreender em sustentabilidade, é possível ajudar de trabalho, não é fácil, mas é possível, e a minha recomendação, se vocês quiserem fazer isso, procurem
desenvolver a rede de vocês disso. E eu queria me colocar à disposição para isso, os meus contatos. Nós estamos desesperados de talentos também para poder ajudar, e nós temos muitos talentos também que querem se colocar à disposição. Então, venham conosco trocar ideias e se empoderar, tá? Quando a gente fala sobre juventude, eu queria assim que vocês entendessem que a vida de vocês é o recurso mais importante para nós tomarmos ação. Vamos se juntar, enfim, e procurar esperança, porque não tem outra opção. Aí eu acho que, enfim, a gente pode conversar muito sobre isso, por que eu, enfim, fazer isso, mas eu não consigo ver escolha diante disso. Obrigada pela atenção. Tá ótimo, Fernanda, muito obrigado. Pessoal, mais uma vez, né, agora tivemos uma visão mais global sobre parcerias voltadas para mudanças climáticas. Obrigado, Fernanda. Herman, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu não vou ficar em pé para que vocês possam ter acesso ao painel. Eu pedi para o Maurício deixar em pause no início, para que eu pudesse fazer uma introdução rápida, então eu vou, na verdade, roubar 1 minuto e meio da minha apresentação, que está cravada com 15 minutos. Muito difícil fazer uma apresentação em 15 minutos de um tema tão importante, que é a questão do crédito de carbono, do aquecimento global. Eu gostaria de ter feito a minha apresentação antes do Cristiano e da Fernanda, que provavelmente nós vamos sair sócios daqui, por conta do engajamento deles e da nossa necessidade de realmente fazer diferença, porque o crédito de carbono é algo que parece extremamente distante de todas as pessoas, mas não é, e nós temos a obrigação de compreender, e nós não conseguimos compreender, porque ninguém explica, e nós temos 50 anos de negligência governamental com relação a essas questões, e nós vamos morrer muito em breve por conta dessa negligência, se nós não tomarmos as rédeas da questão climática, porque não são os governos que vão resolver, isso tem que ficar muito claro, nós somos responsáveis por isso. Então, pode soltar, Maurício, por favor. Eu sou Herman Neto, tenho 44 anos, sou empresário desde os 16 anos, na verdade, oficialmente, porque eu já era empresário antes dos 16, e nasci em Ilhabela, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui agora porque eu moro num paraíso que está sendo degradado também, então nós precisamos mudar o mundo. Sou presidente da AMA Brasil, Central Mata Atlântica AMA Brasil fica sediada no litoral, mas atua no Brasil e fora do Brasil, né? Em nome dela que eu estou aqui nesse momento, mas represento outras instituições. A Central Mata Atlântica é uma empresa de consultoria e de projetos ambientais, desenvolvidos em vários lugares do país. E também trabalho com a Green Line Latam, que é a Green Line Latinoamérica, e nós estamos com projetos em toda a América Latina na área ambiental, né? Faço parte da World Eco, que é de Luxemburgo, que é para a parte de comercialização e sensibilização na área de projetos de carbono, e trabalha no mundo inteiro, né? E a AMA-RED mais Brasil, que é a Associação de Municípios Ambientalistas para a Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal do Brasil, que envolve vários municípios do Brasil. E faço trabalho de aquacultura ornamental, que é uma das ODS, né? Trabalha com a água, e sou um dos maiores produtores de COI, que são as carpas ornamentais no Brasil. E nós vamos falar de crédito de carbono e aquecimento global, que está nos matando, tá certo? Todos os dias. Inclusive, estou tossindo por conta dessa questão. Nós temos um mundo sem fronteiras climáticas, mas com fronteiras políticas, e que isso que está trazendo um atraso para nós. A ONU vem há 50 anos, efetivamente, trabalhando para tentar fazer com que os governos assumam compromissos, e eles não conseguem fazer isso. Então, em 1972, em Estocolmo, 113 países e mais 250 ONGs participaram do processo com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eles não conseguiram fazer nada rodar em 10 anos. Foram para Nairobi, em 82, fizeram uma série de avaliações, estabeleceram regras, etc. Não conseguiram chegar onde deveria. E em 1988, então 2018, fez 30 anos, criaram um painel intergovernamental para mudanças climáticas. E vieram para Rio 92, a ECO 92, para debater todos os temas na Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Rio 92 criou a Agenda 21, Carta da Terra, fez as 3 maiores convenções de biodiversidade, e na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, eles criaram
a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que é esse que todos discutem diariamente e ninguém entende o que é. E ninguém consegue fazer nada sobre ela. Aí foram instituídas as COPs, né, que são as conferências das partes, para que nós pudéssemos discutir uma vez por ano as questões climáticas. E a primeira COP que teve relevância foi a de Kyoto, em 97, quando foram estabelecidos os temas para a redução em 5,2 de emissões de gases de efeito estufa referentes a 90. E dividiram os países em dois grupos, países desenvolvidos e não anexo 1, países em desenvolvimento, do qual nós fazemos parte, tá certo? E dali, esses países deveriam ter obrigação, desde 97, de pagar pelas compensações através de serviços ambientais, ou seja, certificações. Depois, em Joanesburgo, com a Rio +10, né, 10 anos depois da Rio 92, eles não conseguiram fazer muita coisa, porque foi pós-11 de setembro, tinha uma série de pautas, eles tiveram um excesso de pautas e só foram discutidas mais 10 anos na Rio +20, que aconteceu em 2012, há poucos dias atrás. E nesse, efetivamente, foram discutidas as questões do aquecimento global, com comprometimento efetivo dos países que eles deveriam assumir, mas não assumiram. O desenvolvimento sustentável, que é a busca de metas realistas dos países, eles são discutidos por cientistas, mas não são colocados em prática pelos países, né? Então, as metas audaciosas que nós temos, que os países assinam seus acordos, mas não cumprem, é muito sério, porque nós estamos vivendo uma era de aquecimento efetivo. Então, em 2015, foram criadas as ODS, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, que é essas que nós estamos discutindo nesse dia, né? Então, essas 17 metas, essas ODS, nós estamos fazendo o primeiro projeto do Brasil que contempla as 17 num único projeto, né? É um projeto muito audacioso, aliás. E no mesmo ano, em 2015, com as ODS criadas, começou a discussão no Acordo de Paris, na COP21. A COP21 foi a COP para que as pessoas pudessem se redimir com relação à questão do aquecimento, né? E conter ao menos 2 graus, né? E fazer com que os países começassem a fazer contribuições voluntárias. E, a partir do ano que vem, investirem 100 bilhões de dólares por ano em questões climáticas, que é uma ninharia, né? Só os Estados Unidos, a Síria e a Nicarágua não estão no Acordo de Paris, inclusive porque a Nicarágua acha que todos os países são incompetentes em não assumir mais compromisso, por isso que eles estão fora, né? E os 9 países com o maior PIB do planeta, em 2018, bateram 80 trilhões de dólares, né, em arrecadação. Então, você colocar 100 bilhões em cima de 135 bilhões, que é a porção total de PIB do planeta, significa colocar 70 centavos a cada $1.000 em investimento no clima, ou seja, nada. Então, em 2022, nós vamos descobrir que em 50 anos desde Estocolmo, a inércia, o descaso, a incompetência e a negligência dos governos está acontecendo. E aí, o que é o crédito de carbono, afinal de contas, e esse investimento de 100 bilhões? Né, que é tão baixo, e tem que partir de outras pessoas esse investimento. O clima ele tem que ser medido, a poluição, como as moedas são medidas. Em todos os países, a menor fração de moeda é 1 centavo. E no clima, a menor fração de poluição é o CO2, dióxido de carbono. Então, você mede esse dióxido de carbono em algum volume. Então, você tem que ter a tonelada de carbono equivalente, que é a tonelada de dióxido de carbono equivalente, que é o TCO2e. Você vai encontrar várias vezes essa sigla sem saber o que significa, mas é uma tonelada de poluição. Se você pegar o crédito de carbono, ele é uma commodity de energia limpa. Você tem commodity de petróleo, commodity nuclear, e essas são sujas, mas o carbono é limpo. E isso você recebe um certificado, que é um reconhecimento por esforço por serviços ambientais. Então, você tem um certificado de redução de emissões de gases de efeito estufa, tá certo? Através dos inventários de emissões de gases que você faz, você quantifica quais foram os gases e quais são esses gases. Em Kyoto foram determinados 7 piores gases para a questão do aquecimento global. Então, eles foram separados de tantos outros gases que também existem. Então, você consegue calcular que o dióxido de carbono, o metano e todos os fluorocarbonetos, eles têm peso, e esse peso equivale à tonelada de carbono equivalente, que é aquela que calcula todo o processo, né? Então, a meta é reduzir todo esse processo de emissões. Então, você tem que renovar as energias, tirar a energia ruim e colocar a boa. 1 tonelada de metano equivale a 21 de dióxido de carbono,
tá certo? E um fluorocarbonato pode chegar a 24 mil vezes 1 tonelada de carbono, só 1 tonelada dela, né? Então, é muito peso para a atmosfera. E só os Estados Unidos, eles gastam 60% das emissões deles para gerar energia e transporte. Eles poderiam renovar todo esse processo, né? Mas eles não conseguem. São geradores de 14% de todos os gases de efeito estufa do planeta. Só eles, então é muito conveniente não fazer parte do Acordo de Paris, né? Com tamanha responsabilidade. E em todos os continentes nós temos mensurado. A América do Norte, a Europa, são 6 bilhões de toneladas. Nós aqui geramos 800 milhões de toneladas. E, no caso, o certificado de carbono é como se fosse um processo de ISO de qualquer empresa. Você vai lá e certifica um processo que você está fazendo, ambiental, e recebe o reconhecimento de que você está prestando um serviço ambiental dentro de um processo de trabalho. E isso pode ser feito através de mecanismos de desenvolvimento limpo, que são as MDLs, né? Mecanismos de desenvolvimento limpo são as ferramentas criadas em Kyoto, né? Então, os objetivos do MDL são a redução desses gases de efeito estufa, né? Promovendo desenvolvimento sustentável. Com o processo das MDLs, você recebe a redução certificada de emissões, que é o seu certificado. Quantos milhões ou quantas toneladas você reduz com o seu processo. E os MDLs no mundo, a China e a Índia com 30% cada um, mais 10% no Brasil, sobra o resto do mundo com 30% de processo de MDL, ou seja, ninguém está fazendo. E as energias são divididas em renováveis e não renováveis. Então, nós temos que começar a olhar as energias renováveis como solução dentro da nossa casa, né? Porque petróleo, carvão, nuclear, gás natural, todas elas estão nos matando. Mas nós temos alternativa para o telhado de casa, para a renovação da água e tantas outras, né? Então, as renováveis, que são hidrelétricas, eólica, solar, geotérmica, nós precisamos colocar elas em prática. Muito rápido, 10 anos eu acho um prazo super complexo. É muito tempo, na verdade. MDL é tecnologia e RED são florestas, né? Então, o que seria a questão dos projetos RED? Só em 2007, na COP13, é que eles reconheceram que as florestas têm relevância, que essa discussão de queimada é um absurdo fora de controle, mas a mídia é isso aí. E a CCBA é uma comunidade internacional de cientistas que certifica os projetos de RED, junto com a VCS, que faz a parte de cálculo, que são os cálculos para redução de emissões por desmatamento e degradação. Então, isso é o RED. Então, você tem RED Plus, que é RED+, e RED++, né, que nós vamos falar. O mercado de RED ele é voluntário, ele está fora do protocolo de Kyoto. Ele não é MDL, então ele tem uma outra plataforma, e ninguém trabalha pesado com isso. E a ONU determinou que entre 2012 e 2020, todos os países têm que ter uma estratégia nacional de RED e tenham que ter uma comissão nacional de RED. Então, vários países já têm, inclusive o Brasil. Esse é o símbolo de Belize, né? E o RED Plus, RED++, RED++, quanto mais responsabilidade social envolvida no projeto de florestas, seja conservação, seja reflorestamento. E aí nós temos, então, 2 universos, floresta de um lado e energia, MDL, do outro, que é o processo onde nós vivemos. Com capitais como Manaus, no meio da floresta, você imagina o impacto que tem dessas populações migrando, transitando, indo e voltando e não tendo infraestrutura. Então, tem que convidar as pessoas para entenderem o que significa preservação e manejo de florestas nesses lugares. É muito complexo e nós precisamos ter o manejo e a preservação das florestas aliado à questão das áreas de preservação ambiental, que são as APAs dos municípios. Essas APAs criam regras, não significa que você não vai fazer nada, mas você vai ordenar o que acontece ali dentro, fazendo gestão, fiscalização e arrecadação. Arrecadar por serviços ambientais. E são responsabilidades muito mais dos municípios do que estados e governos, né? E qual a razão para realizar um projeto? Nós estamos morrendo. E nós podemos receber dinheiro para não morrer. E fazer isso coletivamente e individualmente. As empresas fazem crédito de carbono atualmente pela reputação e imagem delas e pelo engajamento dos funcionários. Porque não fosse isso, não existiria. E nós precisamos reverter isso para ser uma necessidade pessoal. Quem pode fazer? Poder público, poder privado, terceiro setor, todos nós podemos fazer projeto de carbono, do menor ao maior. A taxa de retorno hoje de 1 tonelada é de 3 a 30 dólares por
Então, imagine um projeto de 100 mil ou de 1 milhão, né, quanto ele gera. A curto prazo, a questão gera uma pegada de carbono que gera uma imagem positiva para todos, com gestão de qualidade. Então, isso traz valorização, né? E não existe o meu mundo e o seu mundo, nós estamos no mesmo mundo. Então, que mundo é esse que nós queremos viver, que nós não vamos conseguir conservar para todos, né? Porque o que é meu vai ser seu também. Então, nós temos que ter ações diárias de conscientização, com mudança de hábito imediata e pequenos sacrifícios, abrindo mão. Tem que abrir mão de tecnologia, abrir mão de conforto. A questão do lixo é seríssima, porque nós não fazemos as melhores escolhas, nós usamos muitos produtos que geram resíduo, né? E não temos iniciativa de grupo. Tá? A alimentação é grave, nós estamos morrendo pela boca, já diria a questão do peixe, né? O peixe morre pela boca, com certeza, e nós sofremos envenenamento, né? Os transportes, nós temos que caminhar, pedalar, eu vim a pé, inclusive, hoje. Eu moro na Bela Vista, 2 quilômetros, né? Trabalhar com energia limpa e modernizar o nosso transporte. Ter lazer com a natureza, ficar próximo da natureza, valorizar a natureza, porque ela é a única que vai devolver para nós o que nós estamos roubando dela. Então, é um pouquinho por dia que tem que ser feito. E a tecnologia, porque a cada 4 segundos nasce uma tecnologia no mundo e morre uma criança. Então, o preço do caos é matar uma criança para a tecnologia, né? E a nossa qualidade de vida depende dessa democratização dos direitos pela vida, sem fronteira, com simplicidade. Então, é isso que eu acho o principal. E os meus contatos estão aqui, e eu espero que nós possamos falar sobre isso em breve, todos juntos. Tá ótimo, Herman. Interessante ter essa visão histórica e também um pouco mais técnica sobre esse grande problema. E vamos prosseguir, Rachele, por favor? Sim, eu acho que eu vou copiar o Herman. Ficar sentada, não sei se ficou melhor, se vocês preferem em pé. Mas essa questão de bater esse papo, assim, eu acho que eu curti bastante, né? Então, eu vou deixar eles colocarem um pouco, mas eu me chamo Rochelle, né? Trabalho no Terra Pilheira. E tenho meu colega, sócio, Guian, ele está na plateia aí nos bastidores. Então, eu vou bater um papo para contar um pouco a história de uma pessoa para vocês. E vamos começar falando da Antônia. Quem é a Antônia? Antônia, ela é uma extrativista, quebradeira de coco babaçu, neta de quebradeira, filha de quebradeira, esposa e mãe de 3 filhos. Não sei se a maioria de vocês conhecem ou já ouviram falar do babaçu, mas a gente trabalha com muitas questões. Então, a gente achou melhor bater esse papo e exemplificar uma das pessoas com que também a gente trabalha, dentre de muitas, né? Então, essa é a Antônia ali, que também está no microfone, né? Mas vocês vão entender por que hoje ela chegou nesse microfone. E aí, a Antônia, ela mora num povoado, né, bem afastado da capital de São Luís. Ela mora em Bom Jardim, ela mora a 290 quilômetros de São Luís, da capital. Ela não tem ônibus, ela não tem trem próximo. Para chegar até uma estação de trem, para ela conseguir se deslocar, ela precisa pegar um barco, atravessar um rio e conseguir levar o seu produto, que é o fruto, que é o babaçu. Ela fica horas na mata. Ela acorda 3, 4 horas da manhã, pega o seu machado e vai para a mata, para o meio da floresta, né? Então, está lá ela catando, todos os dias, né? 4h30, separa o machado, caminha em torno de 1h30 para chegar na mata e fazer a colheita dos melhores frutos para fazer a quebra. E ali tem um babaçu, né? Que é um fruto, é um coco, né, nativo, né, do norte e nordeste, e muito forte no Maranhão. Então, ela precisa quebrar esse fruto ali para tirar o seu sustento, né, que é a amêndoa de babaçu. A gente seguindo um pouco, a gente tem uma imagem que, além da Antônia, ela tem várias outras parceiras, que elas acabam quebrando em conjuntos na comunidade, né? Então, elas sentam numa roda, quase todos os dias, e quebram em torno de 700 ou 800 frutos. E ela quebra daquele jeito que vocês estão vendo ali na foto. Ela precisa 120 quilos de coco para tirar 6 quilos de amêndoa por dia. Esses 6 quilos de amêndoa por dia, beneficiados, viram 2,5 litros de óleo. Então, ali está no machado, ela quebra através de uma madeira de pau mesmo, para quebrar aquele fruto. E aí eu vou contar a história de uma outra pessoa, né? Que é a Roberta. Roberta, alguém conhece? Todo mundo conhece alguma Roberta.
Roberta mora no Rio de Janeiro, é publicitária, iniciou um processo de bons hábitos, né? Com uma alimentação mais saudável, com cuidado da saúde, e também começou nessa consciência, né, de um mundo melhor, né, de como contribuir para a gente ter uma alimentação saudável, de como a gente pode fazer alguma ação, né, para a gente colaborar com tudo que a gente tem enxergado por aí. E aí, o que a Antônia e a Roberta têm em comum? Por que a Rochelle, daqui do Terra Pilheira, está falando da Antônia e da Roberta para vocês? Aonde que a gente quer chegar? Por quais etapas, por exemplo, aquele fruto lá da Antônia, que vocês estão falando, ela vai chegar na Roberta? Porque eu contei a história da Antônia, agora eu estou contando a história da Roberta. Quais etapas aquele produto da Antônia, que está lá na mata, precisa chegar para a Roberta? E aí a gente vai contar algumas etapas para vocês de alguns processos para a gente fazer chegar até onde o Terra Pilheira chega. Então, a Antônia, ela está lá na mata, quebra aquele coco, tem uma amêndoa e daquela amêndoa se extrai um óleo. E a Roberta está lá no Rio de Janeiro e precisa comprar esse óleo porque ela sabe que esse óleo de babaçu, ele aumenta a imunidade, ele ajuda a pele, ele ajuda o cabelo, e ele é um fruto brasileiro e, além disso, ele mantém a nossa floresta em pé. Para tudo isso acontecer, a Antônia, extrativista, precisa passar por algumas etapas. E quais são as etapas? São muitas etapas. A Antônia, ela é analfabeta. Será que ela vai conseguir fazer com que aquele óleo dela chegue na prateleira para a Antônia? É um pouco difícil, né? Ela precisa estar formalizada. O que seria formalizada? Para chegar com esse produto dentro de um pote, para ela comprar garrafas, para ela comprar embalagem, para ela comprar insumos, ou várias coisas com que aquele produto chegue na madeira que a gente enxergue dentro de uma casa natural, dentro de um supermercado, dentro de um restaurante, ela precisa minimamente estar formalizada, né? Dá para vender de outro jeito? Dá. Dá para vender ali na esquina para o seu Pedro? Dá. Dá para vender para o João? Dá. Mas ela precisa vender para a Roberta lá no Rio de Janeiro. E aí ela precisa estar formalizada. Precisa conseguir emitir nota para conseguir despachar aquele produto para chegar na prateleira. E aí do lado a gente tem uma foto ali de algumas garrafas, alguns exemplos, né, da Antônias, de várias Antônias e Marias, Raimundas que tem lá na região que são extrativistas. Para chegar ali ela precisa se profissionalizar. Precisa saber como aquele óleo dela lá, extrativista, vai chegar nessa embalagem, como aquele fruto vai estar adequado para chegar na prateleira. E aí ela precisa passar de vários processos, né? Como que aquele produto lá, que é nativo, está dentro da legislação da vigilância sanitária. Precisa de alguns processos de produção. E algumas etapas desse processo são aquela amêndoa, aquele coco que ela quebrou, precisa quebrar de uma maneira qualificada, de um equipamento qualificado. Eu vi todos os 3 colegas aqui falando inicialmente da questão ambiental, né? Existem grandes indústrias que produzem óleo de babaçu. São megas indústrias, são gigantescas, que inclusive tiram um pouco do trabalho dessas extrativistas. Eles compram esses frutos, eles coletam esses frutos e colocam no equipamento, numa indústria. E aí, de uma maneira que acaba sendo industrializada, de uma maneira que você perde essa riqueza e você também está contaminando o ambiente, porque você está fazendo de outros produtos, de outros insumos, né? Aquela amêndoa ali, ela está sendo selecionada de um processo qualificado, sim, mas um processo que ele está sendo feito de uma pressagem a frio, se vocês olharem na foto, lá o óleo dela sai de prensagem a frio, 100% orgânico. Ali está um produto dela, ou a mão dela, né, indo dentro de um balde, numa garrafa simples, lá num processo que é uma sopradora, né, com o rótulo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, não sei se vocês prestaram atenção, eu falei que a Antônia, ela era analfabeta. Imagina quanto difícil foi para a Antônia passar por uma máquina, aprender a lidar naquele botão, para a Antônia conseguir fazer a prensagem a frio, entender que ela precisava de fazer a prensagem a frio, porque a Antônia estava acostumada a fazer no pilão. Ela pegava aquele babaçu, socava no pilão, leva horas para fazer isso, ficava saturado, para a Antônia saber que ela precisava ter uma medida no balde e fazer a máquina no sopro e colocar o rótulo.
Não é fácil, são vários anos, vários meses, um dia a dia, um trabalho de formiguinha, porque a Antônia muitas vezes colocava aquele rótulo de cabeça para baixo. Como fazer com que a Antônia entenda que o rótulo tem que estar de cabeça para cima? Então, a gente vai fazendo algumas dinâmicas, algumas questões lúdicas, dando exemplo para a Antônia conseguir chegar com aquele produto dela lá, com aquela embalagem lá. E ela entender que é importante ela fazer esse processo. Então, tem mais algumas coisas que a Antônia precisa passar para chegar até a Roberta no Rio de Janeiro. O preparo de envio. Na cabecinha da Antônia, quando a gente chega lá, o que ela faz? Eu vou colocar o óleo numa garrafa PET. Todo dia no Maranhão, eles tomam muita garrafa PET, eles veem garrafa Jesus, é muito comum lá. Então, eles colocavam, faziam a prensagem dentro do pilão, colocavam dentro daquela garrafa PET e para ela estava tudo bem. Como que fazia a conscientização dela de que precisava ter numa embalagem e que essa embalagem teria que estar numa outra embalagem melhor, né? E aí a gente tem alguns exemplos que precisava estar um pouco melhor nessa embalagem e agora a gente chegou num gargalo. A Antônia está no Maranhão, está com aquela garrafa bonita, né, envasada, que vocês viram lá. E como que vai chegar até lá? Precisa logística. Como que a Antônia, que mora lá no povoado, distante da cidade grande, atravessa no rio de barco para chegar numa estação de trem, para essa caixa sair, entrar dentro de um trem, para chegar na capital, para chegar numa empresa de logística, né? Ou ir até com um avião. Quão distante está o mundo das duas, né? Parece tão distante. E aí, a gente também acaba auxiliando ali nesse processo. E aí tem mais um processo, né? Que é a abertura de mercado, né, e formalização de parcerias. O que mais precisava para a Antônia? Como que a Roberta vai conhecer a Antônia? Como vai saber que existe essa pessoa lá e esse produto que faz super bem para a minha saúde e colabora para a floresta? Precisa passar por etapas de divulgação, pesquisa de mercado, abertura de mercado, divulgação. Então, isso tudo também tem que assessorar e colaborar e ajudar a Antônia. E aí entra o Terrapilheira. O Terrapilheira chegou, conheceu a Antônia e aí foi lá e conheceu a história da Roberta. A Terrapilheira, né, a gente deixou um pouco assim para o meio para contar um pouco, é uma empresa que busca nutrir e gerar novos frutos, tá? Para poder unir essas duas pessoas e manter a nossa floresta em pé. Uma das nossas premissas foi que a gente trabalha muito no Brasil inteiro, a gente anda muito na mata, a gente anda muito nas comunidades. A maioria das vezes as pessoas mandam WhatsApp, a gente não consegue se comunicar, porque a gente, até aqui quando a gente recebeu o convite, assim, eu acho que muitas vezes o JCI mandava e-mail, me mandava mensagem no WhatsApp, eu falo, estou em campo, desculpa, eu vou mandar, porque realmente a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente está lá no meio do rio, lá no meio do povoado, no meio da comunidade, a gente trabalha muito com essa conscientização. No Maranhão, a questão ambiental, eles acham que o babaçu, eles querem meter fogo, eles querem queimar, eles querem acabar com a floresta. Eu me arrepio porque as pessoas sabem que eu sou apaixonada. A menina ali falou, você está caracterizada com a sua bandeira, sim. Eu poderia estar com a minha camiseta terrapilheira aqui, que nem o Guian, ele veio, mas eu vim um pouco caracterizada, um pouco porque a gente é apaixonado por isso. E é muito difícil, às vezes, o acesso. Não pega telefone, não pega sinal. E então, a gente, para fazer isso acontecer, são várias etapas. É um processo que a gente gosta de ir lá, a gente está sempre imerso. Então, às vezes, é até difícil achar a gente, porque a gente está lá no meio da floresta, né? E aí, como? Né? Aí está lá a gente, fazendo oficinas nas comunidades, nos povoados, né, sendo convidados por ONGs, institutos ou empresas que estão lá, às vezes, degredindo aquele ambiente, aquele local. Muitas indústrias estão lá explorando a mata, né, ou buscando minério. A gente trabalha com empresas que trabalham com minério, principalmente na questão do Maranhão e Pará. Então, a gente está lá, né, por questões que eles nos chamam para dar consultoria. A gente está na comunidade falando da questão do manejo, né, porque às vezes eles também não entendem do manejo, né? Então a gente tem que ensinar o extrativista como manejar a floresta, como ter esse cuidado e para ele trazer essa transparência para o fazendeiro, para o cara que quer botar gado e quer botar fogo na palmeira.
Eu estou dando exemplo do babaçu, porque eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a floresta também, mas a gente trabalha com outros produtos também, então muitos produtos, trabalho com peixe, enfim, N coisas, doces, frutas, castanhas, enfim, muita coisa, mas esse é um trabalho que a gente é muito apaixonado. Então, a gente acaba fazendo oficinas, a gente faz intercâmbio, a gente mobiliza jovens, a gente mobiliza várias pessoas para se engajarem, para fazer isso acontecer. Então, a gente faz como? Que é tudo isso que a gente falou. A gente conhece elas, visita elas, passa o dia a dia, vai para a mata, entende o processo dela e começa com o investidor a começar a empreender e se tornar um pequeno negócio. E aí a gente começa umas etapas, que são as criações de identidade dos produtos. Eles passaram por aquela toda etapa, produção, formalização, um passo de cada vez, e a gente ajuda a fazer a pesquisa de mercado, criação de identidade. São alguns trabalhos que a gente já fez. Então, são produtos da extrativista, daquela comunidade, daquele povoado, e que hoje estão aptos para as prateleiras. E que a Roberta consegue comprar. Acesso ao mercado. A gente ajuda, né, a colocar esses produtos no mercado com o melhor produto, com valor agregado. Né? Aqui estou eu também fazendo oficinas para outros institutos, que às vezes eles procuram a gente para fazer intercâmbio, para mostrar que sim, é possível chegar a um produto sem atravessador, sem ser uma indústria, um produto muito de boa qualidade. Também estou eu lá, que pena que umas fotos aqui, elas ficaram um pouco ruins, eu estou lá no meio da mata, né? Com as minhas queridinhas quebradeiras, né? Em 2018, a gente trabalhou com 120 quebradeiras. O fruto está ali quebrado, né? Foram processados 46.800 litros. É uma realização de uma das comunidades, que esse óleo, ele está ali, ele é certificado orgânico e ele está indo para fora do país, né? Foram 117 mil quilos de amêndoa. Então, nosso contato do Terrapilheira está ali para vocês conhecerem um pouco do que a gente faz, né? Está o nosso site, está o nosso Instagram, sigam ali. O recado que eu quero trazer para vocês, e vou me levantar agora, porque acho que agora é o momento de levantar, né? Desliguei um pouco, não, falei. Mas, para mostrar para vocês o porquê que a gente está falando tudo isso. Vou pedir ajuda aqui para o Henneman. Tchan, 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 tchan. Enfim, tudo isso que a gente está falando está aqui dentro. É uma das histórias, que é o fruto babaçu, que é esse fruto, né, que a gente traz lá da mata, né, para deixar a floresta em pé, que ela quebrou no machado. Não é um machado, é um toco de madeira, que ela quebra. Depois de quebrado, ela está aqui. Dentro desse fruto só tem 4 amêndoas, ou 3, muitas vezes, né? E aqui está a queridinha, né? Então, é 120 quilos de coco na cabeça para carregar, para quebrar. 800 frutos, daquele ali dá 120 quilos, para tirar 6 quilos de amêndoa, para fazer 2,5 litros de óleo. Ele está branquinho, ele é lindo e maravilhoso, porque ele é orgânico, tá? E esse fruto chega, esse produto está na ponta de prateleira. E o trabalho do Terrapilheira é fazer isso. E esse grupo aqui é um dos grupos que hoje eles estão certificado orgânico. É a primeira comunidade, né, que tem um produto fracionado certificado. São as primeiras quebradeiras de coco que têm uma certificação. Esse produto, ele é de extrema qualidade. Não é porque a gente é apaixonada por ele. Eu sou porto-alegrense, não estou falando muito tchê ou bar, né, que todo mundo assim acho que um pouco conhece esse sotaque do nosso estado, mas a gente viaja muito o Brasil, né? Então a gente acaba perdendo um pouco o sotaque e conhecendo muita região, mas a gente gosta muito do que a gente faz. E a gente gostaria assim muito, né, de ter mais empresas, mais empresários, mais lugares que buscassem o Terrapilheira, ou outras empresas como Terrapilheira, ou vocês que estão aqui nesse momento que são multiplicadores e lutadores por causas, que repliquem isso, olhar para esses cenários, por essas pessoas, por esses produtos. Sim, é possível. Não é uma indústria, é a história da Antônia. Quando vocês viram a foto da Antônia inicialmente, lá no início, ela com o microfone, que a Antônia, depois de 4 anos, está com esse produto dela na prateleira. Né? Foram muitas barreiras.
A Antônia, ela não consegue escrever no WhatsApp para vender, mas ela vende pelo WhatsApp, pelo áudio. É possível algumas pequenas ações a gente fazer. Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas a gente tem que acreditar. Se vocês estão aqui por uma causa ou porque vocês estão envolvidos, eu acredito que sim, vocês vão ser multiplicadores, vocês vão conhecer mais histórias e vão olhar para isso. Não sei se vocês conheciam, mas comecem a procurar, vejam vídeos na internet de extrativistas. Extrativista não é só babaçu. A castanha de caju, a castanha do Pará, que quando a gente vai para a prateleira e a gente acha cara, é um trabalho de extrativista. O açaí que a gente paga caro é um trabalho de extrativista. Muito produto que a gente acha caro na prateleira é produto de extrativista. Todo mundo faz o seu possível. Eu posso fazer o meu possível, eu posso ir ali comprar a minha alface no mercado. Mas por que eu vou pagar mais caro? Às vezes as pessoas falam, mas eu estou pagando na feira, é mais caro, é direto ao agricultor, mas você está fazendo sua parte. Menos agrotóxicos, manter a floresta em pé, come uma alimentação saudável, cuide da sua saúde, e você está replicando isso e contaminando outras pessoas que estão à sua volta. Né? Muitas pessoas perguntam, você está sempre viajando por aí? É porque a gente curte muito. E aí eu convido vocês para olhar para esse mundo, curtir muito. E não é por acaso, se vocês olharem que a gente tem no nosso tezinho lá, a folhinha, né? Porque é muito legal a gente pensar nesse contexto, porque a gente está falando aqui nesse momento. A gente precisa olhar para isso. E isso também é consumir produtos saudáveis, produtos orgânicos, produtos saudáveis, que não agreguem, a produção não agrega a poluição, não aumente. E aí, assim, não sei se eu falei para eles que eu sempre acabo me extrapolando dos 15 minutos. Então, se eu passei, agradeço aí pela oportunidade. E também depois a gente vai estar aí, se quiserem conversar bastante com a gente está aí para trocar ideia, tá bom? Obrigada. Obrigado, Rochelle. Realmente incrível essa ideia de fortalecer o início da cadeia produtiva, ajudar com ferramentas, com instrução. Vamos lá agora, então, para a parte de perguntas. E, sem enrolar, já vamos para a primeira pergunta, direcionada para o Cristiano. Ela foi feita pelo Thomas Schmidt. Quantas pessoas já passaram pela cooperativa e realizaram seus sonhos? Ou estão mais próximos de realizar seus sonhos? E, para complementar, você poderia contar um relato sobre alguém que realizou o sonho? Thomas, passaram em 12 anos na cooperativa 355 pessoas. 300 mulheres. E algumas realizaram sonhos, outras não, mas tem casos recentes agora que dá para contar, e quem tiver curiosidade de visitar a cooperativa, nós abre todas as quinta-feira. Nós tem um rapaz chamado Alemão, ele ficou preso durante 28 anos, né? 28 anos por assassinato e tráfico. E após ele sair da cadeia, ele foi procurar a cooperativa e falou que queria um trabalho. E nós ficamos até com medo de contratar também, porque ele era um rapaz muito nervoso na favela. E a gente falou, vai começar a trabalhar e após o trabalho ele vai comprar o revólver e vai voltar a roubar de novo. Hoje ele faz 8 anos que está trabalhando na cooperativa, acabou de comprar seu apartamento, que era o sonho dele, e está indo para o segundo, que é um veículo. E já está no segundo filho. Então, ele voltou a viver depois de 28 anos preso. Também temos a tia, vou contar 2 casos só, senão vou contar um monte aqui. Tem a tia, que era usuária de cocaína, e passou por várias cooperativas, não era só usuária, usava todos os dias. Ela mora dentro da favela, não sei se vocês sabem, mas a favela não é todo mundo que é a mesma classe social. Então, quem mora na frente da favela é a classe A, depois a classe B, e quem mora no fundão é a classe C dentro de uma favela. E ela mora depois da classe C, que é onde não bate sol, onde não bate vento, é onde que está sempre, não tem nenhuma ventilação, é nos becos mais curtos da favela, e é onde que tem a maior repressão policial, que é onde que o tráfico utiliza também para poder utilizar os seus esconderijos. E aí ela trabalhava dentro dos barracos de cocaína, de fazer os papelotes. Ela usava muita cocaína e começou a trabalhar na cooperativa. A gente deu uma oportunidade para ela trabalhar e hoje ela diminuiu o consumo dela, que era todos os dias para o final de semana. Hoje tem finais de semana que ela nem usa porque ela está trabalhando na cooperativa. Construiu a casa dela, que era de barraco,
Os filhos dela trabalham junto com ela na cooperativa. E essa é um pouco das histórias que a gente temos, né? Então, como é difícil resgatar a pessoa pelo sonho e pela autoestima, porque eu sou um semi-analfabeto. Então, chegar a 12 anos na frente de uma cooperativa e também ter dificuldade de leitura e escrita é uma coisa de persistência e resistência e de querer mudar. Tá ótimo, Cristiano, muito obrigado. Você falou que quinta-feira a cooperativa está aberta para visitação. Onde que fica? A cooperativa fica na Rua Capitão Pacheco Chaves, 108, na Vila Prudente. Pode agendar pelo Instagram, né? O Instagram nosso é bem ativo. Pedir para fazer visita, porque a gente recebe escola, pessoas, empresas, para começar a fazer uma visita técnica. Não, quero visitar o dia inteiro, também está à disposição, porque a gente visita a cooperativa e depois vai lá para a favela. A gente tem um percurso turístico, né, que é diferente, não criticando, mas já criticando, uma visita de jipe dentro da favela da Rocinha, não, vai a pé mesmo, anda dentro da favela, visita algumas histórias e, de fato, almoça dentro da favela em alguns dos restaurantes e conhece a realidade dia a dia. Mas sem, vamos na classe A, B, vai passando na rua, parou para conversar, a gente vai conversando, parar no boteco, toma uma água, come uma coxinha e vai indo. Tá ótimo, Cristiano, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta para Fernanda. Não houve identificação, mas como uma organização como a JCI poderia trabalhar em parceria com a YCL? E você teria alguns exemplos de parceria da YCL? Vamos lá. Os exemplos, no caso da JCI especificamente, uma das coisas que eu comentei é que todo mundo precisa fazer a transição, enfim, a gente fala descarbonizar, né? É o termo. Enfim, tem vários termos super, diferentões no mundo do clima. Mas, assim, a questão, assim, a transição energética precisa acontecer e como o Herman colocou, essa é uma dificuldade que ninguém entende por que fazer, como fazer. E a JCI, assim como qualquer outra organização, precisa de informação, precisa de talentos e precisa mostrar o caminho, né? Tanto estabelecer um projeto, uma meta, e executá-lo e acompanhar também eles, porque, enfim, no mundo empreendedorismo, assim, você faz um projeto, você planeja, você sonha, você coloca o orçamento, pensa em várias coisas, na hora de executar, nenhum projeto sobrevive a esse piloto. Então, tem uma jornada, digamos assim, né, dessa transição que é possível fazer, porque tem um adendo, né? Você tem que fazer tudo isso e tem que ter algum retorno, né? Financeiro, marketing, tem uma série de outras coisas que você precisa fazer. Então, uma das coisas que a gente faz é conectar a JCI, por exemplo, com alguns talentos para poder executar essas atividades, esses projetos. Eles podem contratar o YCL, a gente pode fazer uma parceria para o que a gente chama de field placement, que é uma prática que tem bastante recorrente nas universidades dos Estados Unidos, que é desenvolver e contratar uma pessoa, enfim, sem remuneração, mas a JCI disponibilizando uma pessoa para poder ajudar nesse caminho. Ele dura normalmente 3 meses, ou, enfim, criar, de repente, sei lá, eu não sei como funciona a estrutura da JCI, mas poderia ser a criação do departamento de sustentabilidade, por exemplo. Assim, essa é uma das muitas coisas que é possível. A JCI pode fazer um curso, né? Pode fazer um workshop, enfim, do que a gente estava comentando sobre trazer ideias, sobre trazer projetos, pesquisas, para poder inspirar e para poder executar. E alguns exemplos interessantes que nós temos. Saindo da nossa primeira imersão, que foi em Paris e Quênia, nós tivemos uma menina americana, que é a Michelle. Ela fez um estágio não remunerado na Way Carbon, que é uma empresa de consultoria em crédito de carbono, aqui em Belo Horizonte. Na sequência, a gente levou ela numa delegação nossa para a COP24, na Polônia, e ela hoje está trabalhando junto com a Alexandria Ocasio-Cortez. Ela hoje faz parte da equipe que está ajudando a desenvolver o New Green Deal. Então, essa é uma das jornadas, enfim, que a gente tem de sucesso.
enfim, que seria basicamente fazer esse link, né, junto. Outra parceria que nós estamos fazendo agora, enfim, que nós estamos assinando atualmente é com o ICLEI. O ICLEI é uma instituição alemã que tem em 1.900 cidades, e nós estamos desenvolvendo projetos juntos com eles para atender as cidades. O ICLEI tem como principais clientes as prefeituras, enfim, espalhadas pelo Brasil, e eles possuem pacotes de serviços, e os nossos talentos, os nossos jovens estão se colocando à disposição para poder ajudar essas empresas com trabalhos voluntários, por exemplo. Essas são algumas assim, que veio de cabeça, mas, enfim, espero que tenha ajudado a dar uma tangibilidade quando a gente fala de atuar e agir. Tá? Obrigada. Tá ótimo, Fernanda. Obrigado. Acredito que teremos várias conversas depois disso. Herman, uma pergunta do Lucas. Qual é o tamanho que um projeto precisa ter para ser certificado como RED? O que é preciso para ter essa certificação? E, por fim, projeto de reflorestamento, se enquadra? Estava aqui segurando essa garrafinha, né? Porque nós estamos falando de atitudes diárias e toda vez que eu abro uma garrafa em algum lugar, eu fico consternado. Acho que nós deveríamos rever realmente tudo que está acontecendo. E enquanto existir, pensem nisso, enquanto existir propaganda de refrigerante na televisão, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Existem várias formas de nós nos envenenarmos e isso está acontecendo diariamente. E toda vez que ele pega uma PET que tem menos valor do que uma lata e essa PET é descartada, não é usada para fazer algum serviço ambiental, nós estamos errando, né? Então, essa questão do todo dia fazer, eu faço trabalho com indígenas e com comunidades ribeirinhas, com os caiçaras, eu sou caiçara, nós estamos fazendo de algas, produção de alga carragena, e esse é um trabalho extrativista, as pessoas não conseguem enxergar isso. Então, nesse cotidiano urbano que nós vivemos, nós ignoramos a floresta, né? Então, nós ignoramos a floresta, né? A floresta, que é isso que a pergunta do Lucas, e assim, um projeto para ele ser viável economicamente não tem tamanho. Você pode fazer um projeto em qualquer tamanho. Na verdade, o que significa a questão do carbono e a certificação de uma floresta? Eu sou proprietário de uma pequena propriedade no interior de São Paulo que tem 80 hectares, 60 hectares, já é uma mini fazenda, né? E eu posso fazer sozinho ou posso pedir para o meu vizinho para nós certificarmos uma atividade que nós temos dentro. Então, eu tenho criação de galinha, cabrito, tenho várias atividades cotidianas e eu tenho a área de preservação que eu quero aumentar, inclusive, ou já conservar aquilo que eu tenho. Eu posso fazer isso sozinho, eu posso fazer isso com alguém. Quando eu escolho fazer isso, eu tenho que pagar por esses serviços. Antigamente, esses serviços eram muito mais caros. Atualmente, eles são serviços como você contrata um advogado, um engenheiro, um topógrafo, e ele envolve algumas questões de regularização. Então, para que eu faça o meu trabalho em 50 hectares, ou para que ela faça em 5.000 hectares, tem praticamente o mesmo custo. As variações são pequenas. Então, quando eu tenho 50 hectares, eu penso, eu não vou fazer, porque eu não vou ter esse rendimento que eu poderia ter. Mas vai ter sim. Vai ter um rendimento, vai ter uma compensação que vai pagar todos os seus custos ao longo do tempo e você vai, além de tudo, ter lucro, né? E vai mudar o seu conceito com relação ao uso da terra e da qualidade que ela pode te devolver. Então, hoje, na verdade, a certificação, eu faço a comparação com o ISO, porque as pessoas entendem mais o ISO. Eu sou proprietário de uma empresa de transporte urbano, eu tenho uma empresa, ou um açougue, ou eu tenho algum tipo de atividade que eu resolvo me certificar pelo ISO. Eu falo, bom, então eu vou fazer o meu açougue ter um selo de qualidade. E aí, esse selo de qualidade de ISO, ele é um selo de gestão. E você assume compromissos perante os auditores de que você vai fazer algo que esteja dentro de padrões. Crédito de carbono é a mesma coisa. Eu tenho uma propriedade, ela também tem, eu tenho uma indústria, ela também tem, e eu resolvo que eu vou fazer esse processo de reconhecimento de padrões. Esses padrões de gestão me enquadram como uma pessoa que tem direito a receber o crédito.
que é a certificação de carbono. Então, todos podem fazer. A JCI está espalhada no Brasil inteiro, conhece diversas instituições, ela pode provocar ações para que hajam esses reconhecimentos com relação à certificação de crédito de carbono, em todos os estágios. Okay? Tá ótimo, muito obrigado, Herman. Dado o avançado da hora, vamos prosseguir então para a conclusão com a última pergunta para a Rochelle, por favor. Rochelle, a Terrapilheira desenvolve algum trabalho na área de horta urbana? E qual que é a percepção que vocês têm sobre a horta urbana? Então, a gente ainda não trabalha com horta urbana, mas a gente já trabalha com bastante horta nas regiões que a gente trabalha. A gente já trabalha em muitos estados, né? Mas a gente curte muito o que é desafio. Quando a gente não trabalha, a gente não atua ainda, a gente começa a estudar esse trabalho e fazer acontecer. Porque, às vezes, o que chega para a gente, muitas vezes, ou quando rola na mídia, é uma ONG, é um instituto, recebe verba, rola muita grana, e a gente tenta sair um pouco desse contexto, né? Porque, na realidade, se alguém precisa de alguma coisa e fazer aquilo ali acontecer, a gente quer resolver o pepino, né? Mas até uma coisa que eu esqueci de falar e que a gente estava falando nos bastidores, quando a gente chega na comunidade ou dentro dessa agricultura familiar, até onde você quer chegar, qual é o seu sonho, você está afim, né? Porque a gente tem que respeitar o tempo do outro, né? O processo de cada um. Então, a gente sim está com alguns trabalhos agora um pouco mais voltado também, vem chamando, buscando, né? Hoje mesmo de manhã eu recebi uma ligação e aí eles falaram muito bem do Terrapilheira, vocês atuam com esses cenários, a gente aqui é do Rio, né, e tal, falaram de vocês trabalham com venda, representante comercial? Eu falei, não somos representantes comerciais, não somos vendedores, nossa causa é fazer com que essa pessoa se torne empreendedora, empoderada e nem se torne uma indústria, né? Respeite o tempo dela, que ela agregue valor e assim, ela mora numa casinha de taipa no Maranhão, ela quer um liquidificador para melhorar assim a refeição dela. E assim a mesma coisa, a gente ainda não atua, mas a gente tem buscado algumas coisas, está tentando inovar. E aí quando nos perguntam e nos questionam se vocês querem ou se vocês podem vender, a gente tenta sair um pouco da seara e a gente fala assim, o que a gente pode colaborar é melhorar a identidade visual, criar identidade visual, acesso ao mercado. Nós estamos olhando para um cenário para talvez encontrar parceiros que queiram fazer isso, mas se a gente ficar batendo em cada mercado, em cada casa natural, cada empório vendendo, a gente perde a essência do que realmente, onde nasceu as folhinhas do Terrapilheira, né? Mas a gente entende sim que é preciso colocar mais essa cereja para o Terrapilheira conseguir auxiliar alguns outros empreendimentos. Mas a gente deixa quase a bola ali no gol, né? O pênalti, basta a pessoa acertar o gol, né? Aqui homologamos produtos, a gente faz todo esse processo, né? E voltando a essa resposta, ainda não, mas gostaríamos, mas com hortas a gente já trabalha. Eu estou fazendo um trabalho também agora, inclusive está certificando alguns agricultores em Minas, né? E assim, muitos produtos que a gente trabalha. Quando ele fala do ribeirinho, eu lembrei agora que a gente está fazendo um trabalho com a Amazônia, com o Instituto, né? E tem a Copaíba, né? Então a gente também está melhorando esse frasco, né? Esse produto. E para sair da grande indústria, comprar galões, toneladas e chegar nas prateleiras numa missão industrial. E sim trazer a essência dele e fazer ele ter essas duas pontes, né? Mas se alguém precisar de informação de horta, a gente tem alguns projetos que a gente trabalhou na guia de horta aí. E vamos lá, é isso aí, consumir mais coisas saudáveis também, né? De agricultura. Eu adoro, né? Comprar direto do agricultor e de horta. Em casa eu moro em prédio, mas as minhas janelas têm hortas, então assim, tudo, a gente tem essa consciência, mas ainda não, urbana ainda a gente não trabalhou. Obrigada. Tá ótimo, Rochelle. Gostaria de chamar aqui ao palco o Alexandre Kawassi e o Marcelo Assamura para fazer a entrega de um singelo sinal de agradecimento
as palavras, as ideias compartilhadas, as experiências trocadas com o nosso público? Por favor, Kawase Yasamura. Bom, queria agradecer então ao Cristiano, a Fernanda, a Herman, a Rochelle, tá? Pelo painel aqui, tão rico, né? Para nossos participantes. Tá? Conheci o Herman já, aqui, parceiro da JCI Brasil Japão, mas durante essa jornada aí tive a oportunidade aí de conhecer o Cristiano, a Fernanda, a Rochelle, e foi sensacional aqui a palestra. Muito obrigado pela contribuição de vocês.